A maioria das pessoas acha de que quem desiste é fraco e quem vence é super-humano. Errado. A diferença é operacional. Quem desiste vê um problema e para. Quem vence vê um problema e ajusta o processo. Para o desistente, a barreira, né, que é o obstáculo, é intransponível, né? A máquina trava, ele desliga, ele culpa o ambiente, ele culpa a falta de recurso, ele desliga, ele para. E na visão do vencedor, aquele que vence, ele vê a máquina parar, ele ajusta, ele busca, ele lubrifica, ele olha de outra perspectiva, ele busca uma forma daquela máquina funcionar. Ele vê se ela não está desligada, se não faltou luz. Mas na realidade o que eu quero dizer é que a visão é um processo de não colocar a culpa em nada e também não tirar a culpa de nada, mas sim procurar uma forma que aquilo fique em funcionamento. Ou seja, ele entende que a consequência daquilo é um processo de ajustado na realidade, né? Vencer na realidade é um ajuste. Não tem a ver com talento, não tem a ver com sorte. É você ajustar o processo, é você se ajustar, é você se adequar a certas questões ou a certos acontecimentos. Então eu vou contar uma história aqui, por exemplo. Eu fui morar em São Paulo trabalhando, um projeto muito bom, Caravana do Esporte das Artes. E eu, na realidade, peguei um livro para ler, que era a Arte da Guerra, que era o que me acompanhava todo dia de manhã. Sun Tzu é um livro um pouco denso, um pouco complexo até para se entender por causa da linguagem da época, né? É uma linguagem bem coloquial da época. E eu comprei esse livro dentro do metrô. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu entrei no metrô e vi uma maquininha, botei um valor em dinheiro, na época foi R$5, eu acredito, que era o valor da máquina, e saiu esse livro, que era o que me acompanhava, porque eu saía todo dia de manhã para ir para o Morumbi, que era onde eu trabalhava. E aí eu ia lendo esse livro, só que esse livro se tornou um pouco complicado para mim, então eu comecei a fazer anotações desse livro para entender ele e também criar uma coisa assim, vou deixar isso simples, porque todo mundo fala que é a melhor coisa para você ler, para você ter é a Arte da Guerra, né? Tem aquela coisa, e realmente é. E aí eu comecei a ler para ter essa coisa do que é questão de batalha, o que é que ele quer dizer com aquilo, dentro da linguagem dele, dentro daquela época que ele fez, ele como um general e falando sobre seus generais, tem todo um porquê, né, em a linguagem de guerra mesmo. Só que aquilo ali eu comecei a transformar na minha forma de escrever lá e fazer minhas anotações, num manual de acordo com minha vivência, de acordo com o lugar, morar num lugar, conhecer pessoas, estar sozinho, trabalhar, ir e vir, se portar nesse lugar, saber ir, saber entrar, né? Entender também como é isso. É a forma de criar maturidade, inclusive. Dessas anotações o tempo passou e eu deixei anotado tudo que foi feito. E em um certo tempo, em 2019, para ser exato, eu acredito, foi 2019, eu comecei a maturar para fazer um livro que era sobre cenotecnia, que inclusive o título do livro é Cenotecnia, a Magia dos Cenários. O que aconteceu? Eu comecei a escrever tudo que eu entendia, que é a minha área de cenotecnia, de facenaria, de tudo que eu trabalhava com pessoas que eu já trabalhei, o que eu aprendi, tudo, e colocando isso de qualquer forma no caderno, no papel, onde eu podia escrever. E meu intuito era ter um livro. Só que nesse ponto tem uma questão. Eu não tenho a formação via universidade. Eu não tive isso. Eu tenho leitura, que eu leio, que é o que me aproximou de tudo, de todas as coisas. Mas não tenho isso. Então eu aprendi a lidar e escrever e ler
leitura é uma coisa que eu vou indicar sempre para qualquer pessoa que queira, porque você vai ficar com a forma de falar, aprender palavras, você vai abrir o mundo, esse mundo que existe aí vai abrir para você em qualquer parte, em qualquer lugar que você esteja, você vai saber lidar com essas coisas, mesmo que não queira. Aí tá, chegou um processo que eu comecei a acordar, né? Quando eu adquiri um notebook, eu comecei a acordar 3h30 da manhã. Quando eu morava em São Paulo, a primeira vez eu fui morar na Brasilândia, e era uma distância do Morumbi, para quem sabe como é São Paulo, de você sair 4 da manhã e chegar no Morumbi às 8 da manhã. Sair de lá do trabalho às 6 e chegar onde eu morava, na Brasilândia, às 10 da noite. E isso é um fluxo, né? Você acorda de manhã de novo, e é isso. É o processo, né? E aí nesse processo, claro, era esse livro que me acompanhava, sempre me acompanhou. Depois eu tive a oportunidade de mudar, né? Que eu consegui receber dinheiro, recebi também ajuda de pessoas para ir lá e alugar. Eu tenho um amigo que eu venero muito por isso, agradeço, são 2 pessoas, inclusive PH, que foi quem foi lá comigo, ver a casa, me levou nesse lugar, que é maravilhoso o lugar, eu fiquei morando lá por muito tempo. E a menina que trabalhava também lá na coisa, que me emprestou o primeiro calção, que foi um gesto que eu nunca vou esquecer, né? E comecei, passou tudo foi tudo sempre maravilhoso, assim. Eu tenho que agradecer ao Altíssimo e toda a energia do universo por isso. E eu comecei maturando e fui escrevendo. Chegou um certo tempo, quando eu estava em Salvador, eu comecei a realmente escrever esse livro, Cenotecnia Magia dos Cenários. E eu criei um carinho muito grande por esse livro, porque eu classifiquei nesse livro toda a história do que vem lá, da história do que é, passando por cima do que é a Grécia Antiga, do que vinha sobre o teatro, o cinema, tudo isso. E entrei num processo que chama Engrenagens Invisíveis da cenografia, que são as pessoas que trabalham por trás para que aquilo aconteça, seja evento, show, cinema, tudo. Ok. Comecei também a classificar dessas engrenagens, essas pessoas, que técnicos era esse, qual a diferença desse técnico, porque existe o marceneiro, existe o carpinteiro, existe o serralheiro, existe o arquiteto, existe o cenógrafo, existem milhões de pessoas, mas essas pessoas que são direcionadas para TV, cinema, elas são diferenciadas, a forma de trabalhar é diferente. O marceneiro que faz um móvel, ele move aquela coisa que você encomenda, que faz, tem todo um processo para ser feito, inclusive foi minha primeira profissão que eu aprendi. Então, essa daí tem um trato para você fazer, tem um tempo que demora, tem uma peculiaridade no fazer. Já para quando você vai ser um marceneiro que trabalha para cinema, você trabalha com time, com tempo, entrega. Você vai fazer uma cena para uma cena, às vezes aquela cena vai demorar para gravar 3 horas e você demorou uma semana para construir, às vezes dependendo do tamanho do espaço, profundidade que você trabalha. Quando é para teatro já é diferente, quando é para propaganda é diferente, quando é para dança é diferente. Tudo isso está colocado nesse livro, de uma forma técnica, de uma linguagem que as pessoas todas entendam. O que aconteceu é que eu fiz esse livro, para resumir muito, e eu não conseguia, era uma forma de editar esse livro, né? Porque os valores eram altos e eu realmente não tinha esse valor. Não tinha. Claro que tive pessoas maravilhosas como, né, o professor João Batista Freire, que leu esse livro e fez uma revisão toda para mim. Eu agradeço muito. E eu guardei porque eu queria entrar num desses projetos que existem de governo, para botar o livro lá, para ver se eu conseguia fazer, né, abrir, mandar fazer, tirar, não sei quantas cópias. Só que nesse inteirinho eu fiz, peraí, eu vou ter que fazer o dinheiro. Como eu vou fazer isso? Eu aí comecei a fazer, peguei a outra leitura que eu tinha escrito, que era muito mais simples, e comecei a colocar dentro de um programa que aí ele chama LibreOffice, se você baixar no seu computador. Ele é de graça, ele não é igual ao Word que você tem que pagar, e tem todas as funcionalidades do Word. E eu comecei a pegar essa parte toda do que eu tinha feito. Como eu sempre treinei capoeira Angola, e a capoeira Angola para mim é mais do que um movimento no chão, é a filosofia, é a capoeiragem, como dizia Mestre Valdec, né? E eu conheci todo mundo. Eu sou aluno de Emília Biancardi, de muitos anos, foi quem me ensinou tudo.
Aprendi muito com o mestre Valdec, que hoje ele mora na França, e também com o mestre Moa do Catendê, que foi o meu mestre, me ensinou a vida inteira, né, até a lástima. Aprendi e continuo aprendendo com frases que às vezes eu me lembro deles todos. Conheci o mestre João Grande, conheci várias pessoas, vários mesmo, o mestre Roxinho, várias pessoas, não precisa citar aqui. E nesse ponto eu comecei a pegar tudo que eu aprendi, de uma certa forma, que tudo, não é, ó, capoeira Angola, esse tudo é desse tamanho mesmo. E colocar junto com o que eu já tinha escrito sobre Sun Tzu, a arte da guerra. Eu colocava o primeiro capítulo do que tem da arte da guerra e colocava a falar sobre o que é a capoeira Angola, na minha visão, aquilo que significava e como seria isso dentro da capoeira Angola para a vida, para o dia, para o cotidiano, para as pessoas, para os relacionamentos humanos, dentro de uma empresa, dentro do trabalho. Daí surgiu o livro, O Jogo Invisível do Poder, que foi o primeiro livro que eu coloquei dentro da Amazon. Não sabia se ia ser aceito, não sabia se iria acontecer mesmo, mas eu não parei. É sobre isso que eu estou falando, não parei. Eu coloquei, fiz ele todo bonitinho, revisei, editei, chateei um bocado de gente que eu conheço para olhar, para ler, para ver se estava certo, para ver se o português, se a forma que estava colocada estava certa. Coloquei muito poucas figuras e saiu esse livro aqui. Esse livro, O Jogo Invisível do Poder, ele usa e fala da arte e da estratégia para a vida, que realmente é. O prefácio dele no começo seria o jogo que está acontecendo que você não vê. Então, como eu estou falando sobre a desistência, sobre o que é isso, e você mudar e ver o problema e não parar, é justamente isso. Eu coloquei esse livro já está na Amazon. É um livro que as pessoas devem pegar e ler. Na verdade, ele não é um livro para fazer uma leitura, e sim um livro para você ter ele como um minuto de sabedoria, para você abrir e ler, porque ele vem com processos de exercícios. A cada capítulo ele tem uma série de coisas, dois tipos de exercícios para você lidar. O segundo capítulo, por exemplo, é conheça a si mesmo e o seu oponente. O seu oponente não necessariamente é alguém, mas sim um acontecimento ou algo, ou até aquilo que você quer chegar. E aí ele fala sobre suas atitudes dentro desse processo. É porque eu queria chegar no outro livro, que inclusive já foi agora, já existe o e-book dele. E ele já está em capa dura, que é o livro. Já também foi aceito na Amazon para venda, porque foi o meio que eu achei mais prático e não tenho, que é Cenotecnia, a magia dos cenários também. Olha o processo que eu cheguei para contornar. Eu acabei fazendo 2 livros. Um sobre estratégia, que já era para eu colocar, já estava todo escrito, porque o que fez esse livro não foi eu sentar a fazer, foi eu estar fazendo, escrevendo, sem ter o que poderia ser, mas era anotando. Eu não anotei tudo certinho, bonitinho, não. Eu fui anotando o que eu via, o que eu pensava, e fui guardando. Toda essa forma é justamente sobre isso. Você ter uma gestão sobre o que você vai fazer, seja pequeno, seja grande, não importa. Vencer é uma forma de exercícios, de ajustes. Sempre é um ajuste. Você tem que ajustar constantemente para você chegar naquele determinado ponto que você quer. Só determine o ponto e vá ajustando de acordo com o que vai acontecendo, certo?